é importante entender por que você precisa de um plano de ação. É muito comum as pessoas, as empresas, as equipes errarem nesse ponto que muitas vezes pode parecer óbvio, mas não é tão simples assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que não é um plano de ação? Plano de ação é tudo aquilo que é subjetivo. Por exemplo, você precisa se policiar muito, você vai se empenhar muito, a partir de hoje você vai se dedicar muito. Isso não é plano de ação, isso são intenções subjetivas. Plano de ação mesmo e que funcione é aquilo que dá para medir, tem que ser mensurável. Peter Drucker já dizia, tudo aquilo que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Então, plano de ação tem que ser composto por ações concretas e que consiga ser mensurável, que você consiga realmente medir. Existem aí alguns modelos clássicos na internet disponível, tá? Agora, o grande segredo, pessoal, não é montar um grande e elaborado plano de ação, mas sim tirá-lo do papel, é executá-lo. Eu já vi muitas equipes, muitos empresários convocando a sua equipe, convocando o seu time para montar um plano de ação. E aí na sala de reuniões, aquilo parece que funciona maravilhosamente bem. Lá dentro os caras criam, têm ideias, têm estratégias, só que parece que a hora que eles saem da porta da sala de reuniões para fora, nada acontece. Por quê? Porque o segredo não é o plano de ação, mas sim a execução desse plano de ação. Então eu vou te dar aqui 4 dicas importantíssimas para você montar um plano de ação eficiente. Você pode até usar a base lá do 5W2H, que é uma ferramenta para plano de ação bem conhecida, mas eu prefiro enxugar tudo isso, ok? Então, grave aí comigo. O que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar, beleza? Então, o que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar. A partir do momento que você tem esses quatro elementos para construir um plano de ação, aí você vai categorizar o que na sua empresa, ou no seu departamento, ou na sua carreira, ou no seu negócio, precisa ser transformado. O que é transformado? Não está bom do jeito que está, precisa mudar completamente, ok? Então, o que precisa ser transformado? Por exemplo, o nosso marketing digital, por exemplo, precisa ser transformado. Então, o que fazer, como fazer, até quando nós vamos fazer e que ferramenta? É uma tecnologia? É uma pessoa? É um conhecimento? Qual é o recurso que nós vamos precisar para fazer isso acontecer? Segundo, realçar. O que é realçar? Tá legal, mas só precisa de um upgrade, só precisa de um toque ali, um refino. Novamente, o que você precisa realçar no seu departamento ou na sua empresa? São as vendas? É o trabalho em equipe? É a proatividade do time? É o playbook de vendas? Então, dentro do realçar, você vai ver o que fazer, né? Como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar. Os outros 2 elementos são eliminar e manter. Então, o que você precisa eliminar do seu negócio, da sua carreira, do seu time, do seu gerenciamento? Atrasos, prazos fora do combinado, ineficiência, retrabalho, dívidas, a falta de vendas. O que você precisa eliminar? Novamente, o que fazer, como fazer, até quando você vai fazer e que ferramenta você vai precisar. E o último é manter, ou seja, deixar exatamente como está. Parece que deixar exatamente como está, você não precisa fazer nada, leva engano. Muitas coisas para você permanecer naquela performance, por exemplo, ter o faturamento. Para você manter o seu faturamento, você precisa de o que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta você vai precisar. Está aqui uma forma maravilhosa para você montar um bom plano de ação que realmente funcione. O que você precisa transformar, o que você precisa realçar, o que você precisa eliminar e o que você precisa manter dentro desses 4 elementos. O que, como, até quando e que ferramenta utilizar. Vender na internet ou vender através da internet? Qual que é a diferença? Vender na internet significa que o teu cliente vai comprar e pagar o teu produto 100% online. Aí sim, numa loja própria ou no marketplace. E vender através da internet significa que você vai se relacionar com o seu cliente por meio da internet, por meio de lives, conteúdos, redes sociais ou até mesmo pelo teu próprio site, só que você vai fazer negócio por alguém
no mundo físico, seja vendendo pelo WhatsApp, seja atraindo esse cliente até a loja. Respondido isso, porque são estratégias totalmente diferentes, mas se a resposta for não, nós vamos vender realmente pela internet, ou seja, na internet, aí sim, loja própria ou marketplace. É mais rápido vender por marketplace, porque o caro não é você montar uma loja, é você trazer as pessoas para dentro da sua loja. Então o marketplace já traz as pessoas para dentro de um ambiente controlado. Você não vai conseguir competir com a força dos grandes players de mercado. Então num primeiro momento, entrar nos marketplaces é mais rápido. Agora você precisa aprender a jogar o jogo dos marketplaces. Cada marketplace tem a sua regra, tem o seu comissionamento, tem a sua estratégia de ranqueamento. Então você precisa estudá-los e entender que cada um deles tem um jogo a ser jogado. Depois que você já está performando, faturando, entendeu como funciona, vender, receber e entregar, lembre-se que existe lá, né, a reversa, você tem que muitas vezes receber esse produto de volta, a legislação para venda na internet é diferente da venda de loja física. Aí você pode montar a sua loja própria. O grande desafio de montar uma loja própria na internet não é montar a loja em si, é levar as pessoas para dentro da sua loja. Montar uma loja na internet é igual abrir uma loja no deserto, não tem ninguém lá. A grande pergunta é o que você vai fazer para levar as pessoas para dentro da sua loja. Então, respondendo a pergunta, marketplace ou loja própria? Eu te respondo, os dois. Agora, a grande pergunta é, como que você vai levar as pessoas para dentro da sua loja própria depois? Você vai precisar de estratégias, de campanhas. Muitas vezes é mais fácil e mais barato começar vendendo através da internet. Atrair a audiência, atrair a atenção por meio das suas redes sociais, por meio de lives e por meio de outras estratégias. E aí depois se relacionar e fazer negócio. Agora, se você já tem caixa, gente, tecnologia e competência, entre com todas as estratégias, na e através, no loja própria e marketplace. Via de regra, o empresário brasileiro não sabe fazer reuniões produtivas. E por que isso acontece? Porque primeiro que é cultural, ok? E porque falta realmente ferramentas e uma cultura de gestão voltada para produtividade. Só para você ter uma ideia, em algumas empresas no Vale do Silício, a mesa de reuniões não tem nem cadeira. São mesas ali, pequenas mesas espalhadas em ilhas no meio do escritório, para que realmente as reuniões sejam rápidas, objetivas, né? É muito comum aqui no Brasil o pessoal fazer uma reunião para marcar outra reunião, né? Então, quer dizer, não se discute nada. Mas eu vou te dar aqui 3 problemas clássicos por que as reuniões não funcionam. A primeira delas é porque todas as decisões ficam centralizadas em uma pessoa só, normalmente no chefe, no patriarca, no fundador, né, no astro da empresa. E aí a reunião não anda, porque daí todo mundo, na verdade, fica tentando satisfazer a vontade do líder daquele chefe. Então, na verdade, quando você tem uma pessoa centralizadora no poder, comandando uma reunião, a reunião, na verdade, gira em torno de satisfazer os desejos ali, né, do sultão. Então, isso não vai funcionar. Segundo motivo pelo qual uma reunião não funciona é porque falta metodologia, ok? O que significa isso, metodologia? Sim, existe método para fazer uma reunião eficaz, existe método para fazer uma reunião funcionar. E a dica que eu dou aqui é a seguinte: defina qual é o foco da reunião, ou seja, qual é o objetivo, o que nós queremos resolver, né, dentro dessa reunião. E nós queremos sair daqui com o que resolvido. Normalmente as equipes ficam gastando tempo demais, né, tentando discutir ou tentando encontrar culpado ou discutindo o problema, quando na verdade eles deveriam estar colocando energia e foco na solução. Esse é o segundo motivo pelo qual as reuniões não funcionam. As pessoas saem do foco e começam a discutir o problema, ao invés de discutir a solução. O problema já está instalado. E, gente, nós fazemos isso instintivamente. O ser humano tem aí, por natureza, esse tipo de começar a querer encontrar quem foi o culpado, por que aquilo aconteceu, a resposta para o problema. Quando, na verdade, a gente precisa da resposta para a solução. Concentrar energia na solução. Tem que ter alguém na mesa para dizer: ei, espera um pouquinho, nós estamos errando aqui, nós estamos discutindo o problema, o foco tem que ser na solução. Nós estamos no ponto A, precisamos chegar no ponto B, e o que nós precisamos para fazer isso acontecer? É ferramenta? É habilidade? É competência? É gente? Quem pode ajudar? Você? É muito comum aquelas reuniões entediantes que poderia ser resolvida por um e-mail ou por um WhatsApp.
Então, realmente precisa de metodologia. Terceiro, e muito importante, é clarificar de maneira simples qual é ou quais são as etapas que cada membro do time que está ali naquela mesa precisa executar. Então, qual é a responsabilidade que cada um vai entregar? É muito comum discutir muita coisa e não ficar nada definido. Por quê? Porque não tem uma ferramenta ali auxiliando. E qual que é a melhor ferramenta para auxiliar numa reunião? Coloque uma folha de papel em branco em cima da mesa e escreva o que fazer, como fazer, até quando fazer, que ferramenta vamos precisar e quem vai ser responsável. Agora aqui eu tenho 5 elementos. O que fazer, como fazer, até quando fazer, que ferramenta utilizar e quem vai ficar responsável. E vá determinando, porque senão vocês ficam discutindo muita coisa e não sai do lugar, ok? Eu costumo dizer aqui no IBGL, no nosso escritório, que muitas reuniões elas consomem tempo e energia para discutir a melhoria do cocô. Existe uma pesquisa muito famosa que mostra os motivos pelos quais as pessoas permanecem em uma empresa. Ou seja, o que faz as pessoas quererem fazer parte daquela organização e não irem embora, querem construir carreira ali naquele lugar. Em primeiro lugar, se elas são desafiadas. Olha só que coisa interessante. Em primeiro lugar, dentro dessa pesquisa, apareceu o quanto as pessoas se sentem desafiadas a crescer. As pessoas querem saber se o local de trabalho, se aquela empresa é um lugar para elas crescerem intelectualmente, se elas vão ser esticadas, se ali elas vão crescer profissionalmente. Isso faz as pessoas quererem permanecer do seu lado ou dentro do seu negócio. Segundo, tem a ver com o ambiente de trabalho, como as pessoas são tratadas, o como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, o como que as pessoas realmente são desenvolvidas. Olha só que coisa interessante. Em terceiro lugar, tem a ver com a remuneração. É verdade que em um curto espaço de tempo, muitas pessoas tomam decisões com base na remuneração, mas ela vai aparecer só lá em terceiro ou quarto lugar. Isso significa que as pessoas estão procurando o quê? Qualidade de vida. Então, respondendo essa pergunta, o que faz as pessoas permanecerem na empresa? Primeiro lugar é o quanto a sua empresa vai dar para as pessoas um sentimento de pertencimento, ou o quanto a sua empresa, o seu negócio, tem um propósito. As pessoas não querem só fazer parte de uma empresa e trabalhar por um salário. As pessoas querem fazer parte de um propósito. Elas querem ser desafiadas a crescer, desafiadas a fazer parte de uma missão. Porque dinheiro por dinheiro, qualquer empresa que pagar um pouco mais vai levar a tua equipe embora. Então, as pessoas precisam entender qual é a tua missão. O que você está construindo com o seu negócio? Seu negócio tem um propósito? Qual é a dor do mundo que você resolve? Por que elas vão querer construir a sua carreira ali do seu lado? Por incrível que pareça, é isso que está fazendo as pessoas, permanecerem, escolherem ficar em uma empresa menor muitas vezes. É lógico que se você paga um salário de bananas, o máximo que você vai conseguir é montar um time de macacos. Essa é uma frase do John Maxwell, com todo o respeito aos macaquinhos. Mas o que ele estava querendo dizer? Que se o que você paga é um salário abaixo do mercado, se o que você paga é uma remuneração injusta, você não vai conseguir montar um time de alto nível, de alta performance. Somente uma alta remuneração também, sem um ambiente, sem uma cultura de gestão e sem um propósito, também não segura uma equipe. Então você precisa equilibrar empresa e ambiente com propósito, desafiador, que faz com que as pessoas se sintam inspiradas, motivadas, aliada a uma remuneração realmente justa e muito mais, que elas possam participar dos resultados. É isso que vai fazer uma equipe ser desenvolvida e é isso que vai fazer as pessoas permanecerem do seu lado e quererem estar dentro da tua empresa. Feedback. Com toda certeza absoluta, uma das principais ferramentas no desenvolvimento de pessoas e de equipes, mas que também é muito desafiador aplicar um bom feedback. Um bom feedback, ele tem a capacidade, o potencial de alavancar a carreira de uma pessoa, mas também, se mal aplicado, pode destruir uma pessoa. Então eu quero aqui te entregar 6 passos importantíssimos para que você possa aplicar um bom feedback. Primeira coisa que é importante entender, passo 1, para que serve um feedback? É muito importante compreender que o feedback ele existe basicamente para 2 motivos. O primeiro deles é corrigir
comportamento. Segundo, corrigir ou ajustar performance. Não se esqueça disso. Comportamento e performance. Então, a grande pergunta que você deve fazer ao programar, ao organizar, ou a se preparar para aplicar um feedback é: o que você estará corrigindo? Comportamento ou performance? É lógico que também existem feedbacks positivos, apenas para reforçar ali aquela atitude ou aquele comportamento. Aí está mais para um elogio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no item 2. Então, antes de você aplicar um feedback, entenda isso. O que você quer corrigir naquela pessoa? O que você quer desenvolver? É o comportamento? É o resultado? Ou é o resultado em função do comportamento? Pode também ser as duas coisas. Estabeleça muito bem qual é o objetivo daquele feedback. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é não preparar o feedback. Nós, nos nossos programas de consultoria, nós inclusive temos ferramenta e matriz, template que nós entregamos para os líderes, para que os líderes possam efetivamente aplicar o feedback de maneira correta, ok? Para não errar. Então, a primeira dica aqui, né, ainda dentro desse conceito para que serve um feedback é utilize as ferramentas corretas, mas principalmente se prepare para o feedback. Muitas pessoas não se preparam, aplicam feedback no corredor, aplicam feedback no susto, ou pior, né, aplicam feedback de cabeça quente. Não cometa esse erro. Não existe problema ou correção de rota que seja tão urgente que não possa esperar para amanhã. Ok? Senão você está apenas descarregando ali sua raiva, suas emoções e você vai estragar tudo. Não é isso, ok? Segundo passo para você aplicar um bom feedback. Não cometa o erro. Você já deve ter escutado a seguinte afirmação: corrija em particular e elogie em público. Já escutou isso? Pois bem, eu te afirmo, isso é um erro. Não cometa esse erro. Corrija em particular e elogie em particular também. Quando você faz o elogio de uma pessoa ou de um membro da sua equipe em público, você, na verdade, não sabe o que está acontecendo nos bastidores da performance do seu negócio. E você corre o risco de estar afirmando, elogiando uma pessoa que, às vezes, pode ser que, nos bastidores, não tenha o caráter que você acha que ela tem. E se você fizer isso, você pode gerar ciúmes e você pode gerar, inclusive, um ambiente contraditório e colocar a equipe contra aquela própria pessoa. Então não cometa esse erro. Pode ter certeza que você vai ganhar muito se você corrigir, mas também elogiar em particular. Ok? Terceiro passo para você aplicar um bom e excelente feedback é: não dê feedback com base naquilo que você acha, ou seja, não aplique feedback por inferência. O que é inferência? É aquilo que você acha. É porque eu acho que você... Não. Feedback só pode ser aplicado mediante fatos e dados. Fatos e dados. Aqui está o relatório, aqui está o fato, aqui está a circunstância. Tem dia, tem hora, ok? Tem data, tem início, tem fim. O teu feedback só pode ser com base em fatos e dados. Já ouviu a máxima de que contra fatos não há argumentos? Pois bem, todo feedback que é mal preparado, ele tem grande chance de dar errado, ou melhor, dificilmente ele vai dar certo. Então, para que você possa aplicar um bom feedback, tenha em mãos dados, relatórios, ok? Fatos. Cuidado com feedbacks do tipo: alguém te disse algo e aí você vai aplicar um feedback, porque isso é muito perigoso. Então não cometa esse erro, ok? O terceiro passo é: tenha na mão fatos e dados. Tenha em mãos fatos e dados, ok? Quarto passo para você aplicar um bom feedback é utilizar uma técnica muito conhecida chamada de a técnica do sanduíche. A estrutura do seu feedback precisa ser constituída como se fosse um sanduíche. Como que um sanduíche é construído? Pão, ou seja, macio, recheio, e depois ele termina com pão, macio de novo. Tem alguns teóricos que acreditam que essa técnica não é assim muito bacana. Eu contesto veementemente, porque muitas vezes as pessoas contestam porque elas não conhecem ou não aplicaram da maneira correta. Então vamos lá. Vai aplicar um feedback? Comece com o pão. Como é que é o pão? Macio. Então comece a conversa de maneira mais tranquila, dizendo e principalmente reforçando para a pessoa o porquê que ela está ali. Algo do tipo: olha, eu te chamei para uma conversa, mas antes de mais nada eu quero dizer que os teus talentos, a tua competência, aquilo que você já mostrou, reforça que você é a pessoa certa para o que a gente quer aqui na empresa. Você não está elogiando, você está reforçando aquilo que a pessoa tem de bom. Ou seja, você já está deixando claro que você acredita nela.
Ok? E também quando você começa a conversa dessa forma, a pessoa de certa forma, ela já se abre e fica mais receptiva. Não cometa o erro de usar a palavra mas. Por exemplo, olha, eu te chamei aqui para uma conversa, antes de mais nada eu quero reforçar que você tem pontos fortes, os seus talentos, os seus dons, a tua competência serve para a nossa empresa, mas, e quando você fala mas, você coloca uma tampa e anula tudo aquilo que você já falou. Não faça isso. Então já entra direto, olha, seus pontos fortes, suas competências, e o motivo da nossa conversa é tratar sobre este fato aqui, que no meu entendimento pode estar atrapalhando muito a sua performance. E aí você apresenta os fatos e dados. Então perceba que você saiu do macio e entrou no recheio. E ali você apresenta fatos e dados mesmo. Este fato, este fato, este fato, este dado, ok? Antes de você dar o teu veredito, não cometa um outro erro. Muitas pessoas cometem esse erro, já entram dando a solução. Não dê a solução, porque a pessoa, ela tem que entender qual é a rota que ela vai ter que construir para mudar aquela performance. Se você já entregar direto a solução, a responsabilidade pela mudança e por aquele resultado é sua e não dela. Então apresente os fatos e dados, vire para a pessoa e pergunte: o que você acha de tudo isso? Eu quero te ouvir. E ó, zipa sua boca e escute. Olha como que o silêncio incomoda. Espere alguns segundos para você perceber. A pessoa, ela vai na hora se sentir incomodada, mas ela vai ter que falar. E aí você escuta a versão dela. Pode ser que ela não concorde, pode ser que ela conteste os dados, mas pode ser que ela de repente vire para você e fale assim: pois é, eu realmente concordo. E às vezes a pessoa já vai virar para você e dizer: ó, inclusive eu preciso de ajuda. Então o objetivo do sanduíche é você preparar a pessoa, apresentar os fatos e dados. Logo na sequência, depois que ela contestou, ou ponderou, ou concordou, você tem que montar um plano de ação. E o grande objetivo de um feedback é construir um plano de ação. Não existe feedback sem plano de ação. Feedback sem plano de ação é mera devolutiva, não serve para nada. Então você tem que ali atuar como um líder, como um coach daquela pessoa, ajudando ela a construir um programa de desenvolvimento individual, um PDI, ou um passo a passo, ou realmente um programa de evolução. Ajude essa pessoa a pensar numa matriz simples: o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, quem te ajuda e até quando. Você lembra lá dos 5Ws, 2Hs, aquela ferramenta antiga de administração, mas que serve para você determinar o que, como, quem, quando, por quê? Não precisa nem ser uma matriz tão grande assim. Você pode colocar ali o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, se precisa de ajuda e até quando ela vai executar. Simples, escreva ali numa folha de papel ou leve, né? Coloque isso já digitalizado ali, traga ali como uma ferramenta. Existem programas, existem software hoje para fazer gestão de feedback, ok? Mas tão importante quanto ter uma ferramenta é saber aplicar esse feedback. Desenvolveu esse plano de ação, aí você tem que fechar o sanduíche com outro pão, ok? Realmente, montou um plano de ação consistente que você sabe e tem certeza que vai ajudar aquela pessoa a sair do ponto A e ponto B, um plano de ação este que você não ditou o que a pessoa deve fazer, mas ajudou ela a chegar a essa conclusão, agora é a hora do pão. Termine macio. Olha, eu tenho certeza que você vai conseguir executar isso, eu estou à sua disposição, se você precisar de ajuda, conte comigo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então terminou macio, ok? E por último, se coloque à disposição da pessoa e marque uma nova data para fazer a devolutiva desse feedback. Muitos líderes cometem esse erro. Aplicam o feedback, montam um plano de ação e aí depois abandonam o sujeito que recebeu o feedback e nunca mais faz uma devolutiva. Estabeleça ali já, no final da conversa, uma data para o próximo encontro. Pessoal, é lógico que aqui eu estou pincelando as principais etapas de um bom feedback, selecionando aqui 6 principais etapas, só que dentro de um programa de desenvolvimento de líderes que nós utilizamos dentro dos nossos programas de consultoria, a gente estrutura isso aqui com mais etapas e também entregando ferramentas, inclusive fazendo a gestão por meio de um software, ok? Mas eu tenho certeza que essas dicas aqui podem ajudar muito você a aplicar feedbacks e a desenvolver a sua equipe. Ok? Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, te provocou insights e provocou aí pensamentos críticos acerca da sua gestão, da sua liderança, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse conteúdo e também ativar ali as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. Semana que vem tem conteúdo novo aqui no canal.